E hoje vamos estar falando aqui do novo evento do Grow a Garden, né? Da sua atualização, que atualizou ontem sábado, do que tem de novo no jogo e de como você vai estar conseguindo farmar bastante recompensa de maneira fácil e prática aqui no jogo. Então já deixa o seu like se gostar do vídeo, se inscreve no canal também aí, é grátis, não paga nada e bora lá, gente. Eu tô jogando aqui pela segunda vez, tá bom? Depois que o jogo atualizou, tá? Eu tô conhecendo ainda um pouco do que mudou no jogo, certo? Mas eu já tenho aqui pra vocês uma dica muito boa para conseguir fazer aqui o novo evento, né, e pegar as novas recompensas de uma maneira super tranquila, super prática e super rápido, tá bom? Não vou falar de tudo aqui que mudou na atualização, tá bom? Porque a gente precisa conhecer o que tá novo aqui, tá bom? Mas vou falar mais aqui desse novo evento aqui, ó, que é o Conhecer Food Reviews, né, que é o novo eventinho aqui, que a gente vai ter que estar fazendo receitas com mutação, né? Você faz uma receita aqui com mutação. Essa receita com mutação você entrega aqui para esse rato. E aí, rato, meu querido rato, eu não sou assim. Você entrega aqui a receita para esse rato e você vai pegar aqui recompensas de acordo com o que está marcando aqui, ó. Como é que funciona aqui, gente? O que eu achei bem legal nessa parte de recompensa é que você entrega a comida com mutação, tá bom? Aqui, pelo que eu entendi, não tem questão de raridade, né? Para você poder pegar prêmios acima, então o que você entregar, você pode estar pegando qualquer uma dessas recompensas, tá bom? Porém aqui quando você entregar a comida com mutação para ele vai te dar uma outra janela com 3 alternativas de recompensa e elas vão mudando conforme você entrega e você consegue escolher qual que você quer estar pegando, certo? Eu deixei aqui já uma comidinha fazendo aqui a mutação. Deixa eu ver. Aí não veio com mutação, que legal. Veio em comum, mas não pegou mutação, tá? Eu vou explicar como é que vocês fazem aqui para pegar a comida com mutação, tá bom? De uma maneira que seja sempre assertiva, né? E eu vou fazer um corte também no vídeo para poder voltar pegando aqui de fato as recompensas com o bichinho aqui, tá? De recompensas que ele vai estar te entregando, tem umas bem interessantes, né? Para quem gosta de fazer mutação em plantas, tem aqui o Pet Shard Aromática, que você coloca no seu pet para poder aplicar a mutação aromática, né? Que é aquele multiplicador de valor da fruta. Temos aqui mais 2 pets diferentes, né? Que é esse Sunnyside Chicken e esse Gorila Chef. Esse Gorila Chef, pelo que eu entendi, ele dá a chance de duplicar as suas comidas, a sua receita quando você for entregar. Então é um pet muito bom para ter, para quando você for entregar as receitas e acabar duplicando elas. Temos aqui algumas frutas novas, né? Que é essa Butternut Squash, essa Bitter Melon, essa Prick Fruit aqui, a Spring Oro já tinham. Temos também aqui alguns cosméticos novos também, tá vendo? Um tapetinho xadrez, essa fonte aqui, essa outra fonte aqui rosinha, certo? E temos também essa nova caixinha aqui, que é a Culinária Chest, né? Que ela vai te dar itens aqui aleatórios, né? Pelo que eu entendi, tem plantas, né? De raridade super baixa aqui, né? Que é essa Branded aqui, tem essa King que é 1%. E tem também 3 novos pets, né? Que é o Bacon, o Hot Dog e essa Lagosta aqui, que são os pets que vem nessa caixinha. Então, basicamente é isso. Você faz a receita de comutação, tá bom? Se não pegar a mutação, ele não vai receber. E você escolhe ali o que você vai pegar de recompensa. Como eu peguei aqui uma sem mutação, se eu for entregar, ele não vai pegar, quer ver, ó? Pegou. Pegou. Ah, legal, pegou, caramba. Achei que ele não fosse pegar. Olha que legal, ó. Então é assim, ó. Você entregou a receita pra ele, certo? Né? Com mutação, seria o correto. E você escolhe aqui um dos 3 recompensas que vai aparecer pra você escolher aqui de forma aleatória, tá bom? Então aqui eu vou pegar aqui o novo pet. Olha que da hora. Temos aqui o novo petzinho. Já vamos ver o que é que ele faz aqui. Ah, uma parte que é bem legal que atualizou, que eu percebi, gente, é que eles colocaram aqui um slot de pets que você consegue estar alternando para você deixar os pets já ali colocados no jardim. E quando precisar fazer algum tipo de alteração, você só troca a gaveta de pets sem precisar ter que ficar tirando, colocando e tirando, colocando o pet. Eu achei muito legal essa parte aqui, porque você configura seus pets em cada slot e só troca o slot conforme você for utilizar. Legal. Esse pet aqui, o Chicken, né, que é o Sunnyside Chicken, é um pet incomum, tá bom? Então ele é um pet bem simplesinho. E o bom dele é que ele vai dar aqui, ó, ele vai acrescentar
na captura do ovo, né, quando você for colocar o ovo para chocar, 20% de speed. Então, gente, top. Para quem vai chocar bastante ovo aí, se tiver aqui esses pets bastante, né, ocupando todo o seu slot, vocês vão conseguir acelerar bastante o tempo de chocar os seus ovos, tá bom? E se você não viu o meu vídeo que eu ensino como fazer um bug para poder chocar os ovos de 4 horas, 6 horas, em questão de minutos, tem um vídeo no canal que eu lancei ontem, se eu não me engano, ou foi anteontem, tá bom? Depois passa lá, assiste lá o vídeo, tá bom? Entende o bug, faz o seu jogo e volta aqui e comenta se tá funcionando ainda ou não, tá bom? Porque como eu testei o bug antes do jogo atualizar, eu não sei se ele foi corrigido ou não, tá bom? Então passa lá no vídeo, vê o bug certinho, tá? E testa aí, volta aqui e comenta se de fato ainda funciona ou não, beleza? Vamos lá, gente. Como é que funciona aqui? É pra gente poder pegar agora essas receita prismática. Você vai precisar colocar frutas aqui, né? Frutas, plantas aqui na parte de cozinha que tenham mutação, tá bom? Se você colocar aqui frutas sem mutação, você não consegue pegar a receita prismática, tá? Eu vou filtrar aqui só pro plantas com mutação frozen, que fica mais fácil de estar fazendo, tá? Aí, antes de tudo, aqui você pode perceber que eles colocaram aqui um relógio, tá vendo aqui, ó? Aqui na panelinha, colocaram um relógio aqui, que ele marca aqui, ó, mutação, a porcentagem, né? A parte vermelha é que a chance de vir mutação é 0. E a parte verde é que a chance vai ser maior de vir a receita com mutação, tá? Conforme você coloca aqui as plantas, se você colocar aqui frutas sem nenhuma mutação, você vai ver que o reloginho não vai mexer. Igual aqui, ó, strawberry, ó. Vou colocar esse daqui. Daqui tinha mutação, tinha fruta aquele lá, né? Acho que eu não tenho aqui planta sem mutação, deixa eu ver. Eu acho que todas que eu tenho aqui tá com mutação. Enfim, colocou a planta aqui sem mutação, esse relógio não mexe, tá bom? E quanto mais mutação tiver a sua fruta, planta, mais ele fica perto do 100%, tá bom? Aqui o que eu recomendo? Colocar somente frutas com mutações, de preferência de 2 a 3 mutações, para quando você completar 5 frutas, tá vendo aqui, ó? O relógio bata no 100%, cai uma chance de vir total a receita com mutação. Se você colocar menos, pode ser que aconteça de vir sem mutação e você não consegue pegar as recompensas. Então, quanto mais mutações tiver nas suas plantas, nas suas frutas que você colocar aqui, melhor para poder bater ali o relógio 100%. Eu coloquei aqui, ó, coloquei um strawberry que ele tinha 2 mutações, no caso 3 na verdade, e aqui, ó, já bateu metade, tá vendo, ó? Se eu colocar outra aqui que tem aqui, ó, 1, 2 mutações, ó, 71%. Se eu colocar outra aqui com mais 2, 87, tá vendo? Outra com mais 2, 97, tá vendo? E outro com mais 2, aqui pode ser 2 ou 1, ele vai bater aqui o 100% de chance de vir a receita com mutação. Então, sempre que for entregar a receita, tentem preencher o reloginho 100% para poder pegar com certeza a receita com mutação, tá bom? Para ficar mais fácil de vocês pegarem sempre frutas e plantas com 2 mutações, o que você pode fazer aqui no seu jardim, tá? Usem essas frutas raras que elas pegam mutação mais fácil, né? Aqui eu estou usando no meu jardim morango, estou usando blueberry, eu estou usando também tomate, tá bom? Maçã, bambu, não compensa muito porque para pegar mutação é um pouco mais chato, né? Como o meu aqui tem bastante tempo que está plantado, tá com bastante mutação também, mas aí eu recomendo usar essas frutas mais baratas, tá bom? De preferência, se puder usar somente tomate, é top, porque tomate você vai colocar, você consegue plantar de maneira assim, bem juntinha, né? E aí o que ajuda bastante para pegar a mutação em vários de uma vez só, tá? E também você coleta e eles crescem de novo super rápido, tá bom? Então use aí essas plantas aí, tá bom? Plantas mais caras, prismáticas, não precisa porque como não tem raridade para poder entregar a receita, então vocês podem focar aí em plantas com raridade menor, tá bom? E para poder ajudar vocês a pegar assim mutação mais rápido, o que eu recomendo? Se vocês tiverem aqueles sprinklers que dão mutação, aqui eu tenho somente por enquanto o Honey Sprinkler, tá vendo? Eu só tenho ele por enquanto. Então se vocês forem usar o tomate, que consegue plantar assim bem perto, né, bem junto um do outro, plantem todos que você tiver e usem o Honey Sprinkler para poder aplicar a mutação em todos eles, que ajuda bastante, né? Você vai economizar aqui um baita tempo. Se tiver algum sprinkler também de chocolate, algum outro que tenha no jogo mais antigo, também pode estar utilizando, que vai acelerar bastante
pegar a mutação nas plantas, tá bom? Uma outra dica é você usar patches que aplicam mutações, certo? Mas aí, qual que é o segredo aqui? Você vai utilizar patches que aplicam mutação em várias plantas de uma vez. Por quê? Para você poder acelerar, né, a sua plantação com mutação e não esperar assim um tempo muito comprido, tá bom? Os patches que eu estou utilizando aqui, que é os que eu recomendo, tá? É o capa, né? O capa ele é muito bom. Se você tiver 2, 3 capa, pode colocar somente ele que já vai ficar super bom. Porque o capa, como é que ele funciona? Ele vai dar a mutação tanto da Bloodlight, né? Ó, Bloodlight aqui mutação, quanto da mutação molhada, certo? Aqui é a mutação wet, tá? A mutação wet, cadê? Eu tenho várias com wet aqui, ó. Enfim, ele vai aplicar a mutação wet ou mutação Bloodlight, tá bom? Mas qual que é o legal do capa? Quando ele aplica a mutação wet, é que ele vai demorar a carregar aqui 3 minutinhos. Quando ele for aplicar a mutação wet, ele aplica em muita planta ao mesmo tempo. O último que ele aplicou mutação wet foi em 30 plantas ao mesmo tempo. Então assim, você consegue pegar a mutação muito rápido e em quantidade também absurda. Então é um patch muito top para você usar para fazer aqui esse evento, tá bom? Para mim é o melhor patch para usar nesse evento aqui. Também estou usando aqui o nosso Tanuki, tá bom? Porque ele aplica mutações aleatórias, chocolate, chile, moonlight e também a zumbificada em alguns casos. Então eu também uso ele que ele aplica assim. A única parte ruim é que ele aplica somente uma planta a mutação, então acaba não sendo tão eficiente, tá? Estou usando aqui o Raiju, certo? Por que eu uso o Raiju? Como é que ele funciona? Ele vai pegar uma planta sua que está com mutação chocada, tá bom? Aí o que eu recomendo, se não tiver nenhuma planta com mutação chocada no jardim, não use o Raiju, porque não vai funcionar, tá bom? Mas se tiver uma planta pelo menos com mutação chocada, igual aqui, ó, choqueio, tá vendo aqui, ó? Tem um bambu choqueio, aí você pode usar o Raiju que ele vai funcionar, tá bom? Ele vai comer essa planta aqui, né? E comendo essa planta, ele vai aplicar a mutação estática, né? Em outras plantas, só que aqui, como ele aplica a mutação estática, ele aplica em torno de 5 a 6 plantas a mutação estática. Então, qual que é a vantagem? Ele vai pegar uma planta mutada e vai transformar 5 plantas com mutações. Então, ajuda bastante a você pegar, assim, mutação em várias plantas, tá? O outro patch que eu estou usando aqui é o Tanchozuru, que aplica a mutação tranquilo nas plantas, tá bom? E legal também é que ele aplica a mutação também em várias plantas, tá vendo? Ó, tranquilo. Então é um patch que aplica a mutação de maneira rápida, né? É uma mutação que pega fácil também e aplica também mutação em quantidade, então é muito bom. Estou usando também aqui o Pterodactyl, que aplica a mutação Windstruck, né? Essa mutação ela pega 100% quando ele faz o efeito dele, ó, vai aplicar agora, quer ver, ó? Ele vai aplicar a mutação Windstruck. Vamos lá, filho, faça a sua mágica. E o legal também é que ele aplica a mutação em mais de uma planta. Então é uma parte boa também, porque em vez de pegar somente uma planta, ele pega em 2, 3 plantas a mutação Windstruck, né? E ele tem um cooldown também rápido para estar aplicando as mutações. Ele resetou, olha lá. Tá vendo, ó? Ele tem um cooldown muito rápido. Eu acho que ele não tá achando planta para aplicar mutação. Eu acho que tá tudo já com mutação. Porque, não tem planta sem mutação. Ele tá dando um cooldown toda hora. Beleza, então assim, ele aplica a mutação Destruct em várias plantas também. Então é um patch que você pode estar usando aí para fazer esse evento aqui. E também eu tenho aqui o T-Rex, né? Que é um patch que ele vai pegar a mutação de uma planta mutada e vai aplicar também em outras plantas. Então são pets que conseguem pegar mutações e aplicar em escala em outras plantas. Então assim ajuda bastante para você conseguir eficiência nessa parte aí de estar tendo suas plantas mutadas, tá bom? Feito isso, o que eu recomendo? Você coletar tudo que são suas plantas que estão com mutação, tá bom? Por isso que eu falo, deixa automate, que aí vocês conseguem fazer mais fácil, né, a coleta e também separar aquilo que está com mutação ou não, tá bom? Feito isso, você vai esperar de novo o cooldown, olha lá, ó, aplicou, tá vendo, ó? O capa aplicou mutação, ó, ele aplicou o Bloodlight em uma planta e aplicou o wet em 35 plantas, tá vendo? Então esse capa ele é top demais. Então feito isso, coleta as plantas, né, deixa na sua bolsa direitinho, tá bom? E vocês vão colocando aqui na cozinhazinha para poder estar cozinhando e esperar o tempo aí de cozimento, tá bom? Aqui eu recomendo, super recomendo vocês colocarem plantas pequenas, tá bom? Para não ficar com o tempo de cozimento muito alto, porque isso não interfere aqui na parte de prêmio, né? Aqui não importa se
a receita é grande, se ela é pequena, então façam isso com plantas pequenas para poder não ter um cooldown muito grande na hora de estar entregando aqui e fazendo a receita, que aí vocês conseguem otimizar bastante o tempo, tá bom? Essa é a dica, assim, é uma dica bem básica mesmo, né? Mas se você aplicar o passo a passo que eu expliquei, você consegue pegar no dia muita recompensa, né? E assim aproveitar bastante essa parte aqui do evento que é novo aqui, tá bom? Depois eu trago mais vídeo falando sobre a outra parte do evento, né? Que é esse novo evento aqui, Kitchen Storm Matter, né? Esta também é a parte aqui de receita. Depois eu trago outro vídeo explicando mais sobre essas partes aqui do novo que mudou aqui no jogo do Grogar, tá bom? Então, gente, a dica de hoje é isso. Se gostou do vídeo, deixa o seu like aí, tá bom? Vamos esperar aqui, ó, pera aí, ó. Deixa o like no vídeo, tá bom? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, que é super importante. Vamos tentar bater aí 1000 inscritos até o final do mês, tá bom? A gente consegue, se cada um que assistiu o vídeo se inscrever no canal, a gente consegue bater facinho essa meta aí. É super fácil. Vou esperar aqui carregar, pra gente poder pegar a nossa receita aqui com mutação, né? Vamos entregar aqui pro nosso rato e vamos ver o que vem agora de recompensa, tá bom? Ó, carregou aqui já, tá vendo que bonitinho? Ó, tá vendo? O Raijuri pegou uma planta e aplicou a estática, ó, tá vendo? Ó, em 3 plantas. Então, é um pet muito bom para poder fazer essa parte aí. Ó, pegamos aqui também, ó, a nossa receitinha, a nossa receita com mutação, tá vendo? Agora é só entregar aqui pro nosso ratinho mais uma vez e ele vai nos dar outras 3 recompensas aleatórias que a gente escolhe entre elas, tá vendo? E você vê que sempre muda, ó. Ó, o Pterodactyl aplicou também mais mutações em 3 plantas, é muito bom. Tá vendo? Então até aqui, ó. Ó que da hora. Aí eu escolho qual que eu quero pegar, vou pegar aqui essa maletinha, que eu não peguei ainda, tá vendo? Então, gente, é super simples de fazer, tá bom? Super fácil. Não é um bicho de 7 cabeças, então façam aí, voltem no vídeo, comentem se deu super certo, o que vocês pegaram, tá bom? E não esqueçam, comentem também o seu nick para que eu possa te adicionar e a gente possa também jogar junto qualquer dia desse, beleza? Então, até a próxima vez aí, gente. Valeu, tchau, tchau.